do Vascão. O Vasco está classificado para a próxima fase do Campeonato Carioca. Infelizmente, vai enfrentar o Flamengo, né? Eu estava torcendo para o Vasco ficar entre terceiro e segundo colocado. Mas não deu, né, pessoal? O Fluminense conseguiu. O Fluminense que estava brigando, né? Na zona de rebaixamento ali do Campeonato Carioca. Conseguiu a classificação. Vai enfrentar o Volta Redonda, um confronto menos pegado, né? E não tem jeito. O estilo do Campeonato Carioca não deixa fugir desses confrontos aí meio estranhos, né? Já no Paulista a gente tem ali os grupinhos, né? Que fazem os times fugirem, os grandes fugirem dos grandes já na primeira fase mata-mata. Mas no Carioca não tem nem time para fazer esse tipo de coisa, né? Não foi nem pra Taça Rio, gente. Na volta a gente... Povo, por que tá tão preocupado com a Taça Rio? Na volta a gente explica bonitinho qual é o problema no futebol brasileiro de não ir, no caso do Carioca, ir pra Taça Rio, Rodolfo. Clássico valendo vaga na semifinal. Vasco buscou o gol logo no início com o Ryan. Paulinho manda na área, só que a bola bate nos braços do cuiabano. Pênalti para o Pirata bater sem chances para o John. Igor Jesus tenta igualar a partida, mas a bola para com o Léo Jardim. Logo na sequência, ele aparece de novo e o goleiro do Vasco fica com a bola. Tietê tenta marcar no ex-clube. Segundo tempo, o John faz uma ótima defesa, salvando o alvinegro de sofrer mais um gol. O Paredão trabalha mais e impede Vegete de fazer mais um. E ganha até um carinho do argentino. De novo, John segura firme nessa cabeçada. O Botafogo tenta sair do prejuízo e Igor Jesus arrisca de longe. Pelo lado vascaíno, a equipe queria ampliar, mas Piton é travado. O alvinegro ainda tentava e Savarino manda por cima. Jefinho busca de longe, mas Léo Jardim fica com ela. Final ficou mesmo com a vitória vascaína por 1-0, garantindo vaga para a semifinal. Já o Botafogo não conseguiu garantir nem a classificação para a Taça Rio. Muito bem, a gente já acabou com as gracinhas, eles esgotaram todas as gracinhas possíveis. Valeu, Fogão, obrigada. E aí a gente vai explicar e vamos passar limpo esse jogo, que foi um jogo um pouquinho feio, né, gente? Não foi um jogo muito agradável de se assistir, mas a gente viu, né, porque a gente tá aí pra isso. E pra quem não sabe, o time que não vencer a Taça Rio, a Taça Rio, ela compreende ali entre o 5º e 8º colocado, eles disputam uma outra fase do Campeonato Carioca, que é a Taça Rio, e quem vencer está classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. Então, no momento, o Botafogo não está classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. Ele só vai conseguir agora conquistar essa classificação se ele ganhar a Copa do Brasil desse ano, ou se ele ganhar a Libertadores, ou se ele ficar na classificação da Libertadores dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Ô, Lucas Pedrosa, gostou do seu Vasco? O jogo não foi tão agradável assim, hein, ô Pedrosa? Mas você vai, obviamente, tirar com muito otimismo um lado bom do Vasco. O que você gostou do Vasco da Gama? Conta pra mim. Eu acho que o jogo no segundo tempo foi horroroso. No primeiro tempo eu acho que foi ok. Normal, coisa de clássico, duas equipes tentando, duas equipes criando oportunidades, o Vasco um pouco mais. Principalmente ali até o momento do pênalti, inclusive o Paulo Henrique parece que ele gosta de jogar contra o Botafogo, porque mais uma vez ele participa de um lance que gera o gol, puxa para a esquerda e cruza, bate na mão do jogador do Botafogo. E o Verratti, que é o artilheiro do Campeonato Carioca, faz o seu 6º gol. Verratti, que inclusive chegou a 40 gols com a camisa do Vasco. Ele tem 8 gols em 15 clássicos. Isso é bizarro. Significa que a cada clássico, um ele faz, o outro ele não faz. Um ele faz, o outro ele não faz. E ele também se tornou o 6º maior artilheiro do século XXI do Vasco da Gama. Mais uma vez ele sendo decisivo. E a partir do momento que o Vasco fez o gol, veio a parada técnica, o jogo no primeiro tempo foi do Vasco. Criou as melhores oportunidades e controlou a partida. O Carille foi muito inteligente quando ele colocou o Ryan e o Lucas do Carille nas pontas. Não são jogadores que são de fato daquelas posições, mas conseguiram ser muito obedientes. O Tietê jogou muita bola no primeiro tempo e no segundo também. O Hugo Moura também fez uma ótima partida. O Coutinho nem tanto, ainda falta um pouco de ritmo de jogo, mas lá na zaga, o João Vitor e o Lucas Freitas, inclusive o Lucas Freitas, que está jogando uma bola redonda desde o momento que ele foi testado contra o Flamengo, foi um Vasco mais equilibrado do que o Botafogo.
No segundo tempo, show de horrores, de ambas as partes. O Vasco, o Botafogo, fisicamente, tecnicamente, tudo. O jogo foi muito ruim, errando muito, passes, cruzamentos, lançamentos. O Botafogo melhorou um pouco no final justamente por conta da desorganização do Vasco. Quando o cara ele demorou a mexer, na minha visão, o Coutinho já estava cansado, entre outros jogadores, o Botafogo fez as trocas que deram certo, que oxigenaram o time. Então o Botafogo teve chances ali para poder, com o Cuiabano e também com o Savarino, até empatar a partida. Poderia ter saído com o resultado aí de 1-1. Mas no final das contas, o Vasco também perdeu um gol no final, num contra-ataque, e o 1-0 ficou de bom tamanho. O Vasco acabou sendo também apoiado pela sua torcida em São Januário, que fez mais uma bonita festa. No bonito gramado de São Januário, dentro dessa discussão toda de grama sintética, São Januário está mais uma vez representando as gramas naturais muito bem feitas, e o Vasco conseguiu a classificação não só para as semifinais do Campeonato Carioca, que eu acredito que seja uma obrigação de qualquer clube grande, mas também para a Copa do Brasil 2026, que é até mais importante do que se classificar para a semifinal. Aliás, todo mundo sabe que o gramado de São Januário é muito bom, né? Não é todo mundo que sabe, não. Não, mas ontem o Botafogo fez uma postagem, mas querendo ou não. eu vou te dizer uma coisa. Eu vou trazer. Enganou o próprio torcedor do Botafogo. E eu vou trazer uma coisa para você, e aí em relação a isso. Todo jogo, e eu posso, até botaram no tweet, todo jogo o Botafogo faz esse tipo de postagem em qualquer lugar. E a gente sabe que às vezes nas bordas do gramado natural, a borda não é tão... Até tem borda no Maracanã que tem um pouco de sintético em volta. E que é super normal. A borda, o em volta, o que importa é isso aqui, ó. Essas 4 linhas. Fora dela, não importa. E o Botafogo fez uma postagem super normal de um aquecimento e o povo começou a comentar. Porque quando sobe do banco... Mas aí é o post do Botafogo. Faltou bom senso. Se você pegar lá, tá assim, o Botafogo está em campo. O Botafogo não estava em campo. Aquecimento. O Botafogo está em campo para o aquecimento. Está em campo. Então, para o aquecimento. O problema é esse. Enganou o próprio torcedor do Botafogo. Independentemente do que escreveram na postagem. Só que o Botafogo faz todo jogo em qualquer campo desse mesmo jeito. Em semana de debate de grama sintética versus grama natural, eu acho que faltou bom senso da parte do Botafogo. Não acho nem que tenha sido na maldade. Eu entendo mas se eu sou a pessoa, eu falo assim, cara, evita. Tá rolando isso, esse debate, pra que eu vou postar isso? Não, vamos lá, vamos fazer um outro registro. Perfeito, mas só pra deixar bem claro aqui, que todo jogo, absolutamente todo, em qualquer estádio, em qualquer lugar, o Botafogo escreve a mesma coisa, inclusive. Botafogo em campo, aí embaixo. Sim. Botafogo está em campo para aquecimento. E aí fizeram, pra quem não tá entendendo, né? Fizeram uma imagem do time do Botafogo subindo ali no banco de reserva e ali em volta o gramado é feio. Que tá tudo bem, é importante do vestiário, na verdade. Saindo do vestiário, né? Isso. O gramado tem buraquinho, que é normal, é em volta não é no gramado de São Januário. E aí todo mundo começou a comentar, meu Deus, olha esse gramado aí. Aí começa aquela brigaiada de novo de sintético, de natural, enfim. Mas entendo que vocês falam da questão, é melhor não botar, olha aqui que tá feio. E o outro lado também, o Botafogo já sobe essa publicação todo. Querendo ou não, ele enganou o próprio torcedor. O que tinha torcedor do Botafoguense, é nesse pasto que a gente vai jogar, inclusive me marcando lá, falando que, e aí, Pedrosa, é nesse pasto? Aí eu botei lá bonitinho. Foto do Savarino, foto do Jair. O gramado tudo direitinho, o gramado impecável. Agora, voltando pro jogo, eu gostei de ver ali, que eu adoro os dois, né? PH com Cuiabano. Uma dupla se encontrando, né? O jogo inteiro com muita força, até com muita rivalidade ali, o que é natural em clássico regional. Eu gostei desse encontro aí, Vene. Você viu, é uma força dos dois, né? São dois laterais muito fortes e se encontraram ali. Foi um embate ali bem caloroso durante todo o jogo, hein? Foi um bom embate, a gente pôde ver os dois laterais brigando bastante. Como você bem mencionou, os dois têm a força como uma das principais virtudes no estilo de jogo. Mas em relação ao Botafogo, eu gostei mais de uma outra situação. Que no caso foi o Nilton jogando de zagueiro, que muita gente chamou atenção para isso. Nossa, como que ele vai jogar de zagueiro? Não é a primeira vez que ele faz essa função, já fez em outras oportunidades e foi muito bem. E na minha opinião, diante do Vasco da Gama, ele foi bem também, apesar da derrota. Isso mostra que o Cláudio Caçapa, ele estudou o elenco dele, que ele tem conhecimento do elenco dele e que pode servir para outras oportunidades aqui para frente, tendo em vista que o Botafogo está encontrando dificuldades nesse início de temporada com os zagueiros. O Baixo a gente não sabe quando volta, o David Ricardo está lesionado ainda, e o Nilton, que já é um bom jogador, se destacou, inclusive, jogando pelo Criciúma, quando ele foi emprestado, mostrou que, além de jogar de volante, ele também pode jogar de zagueiro. Agora, o outro ponto negativo, para mim, é o Juan Cruz. E, assim, nada vai me convencer
que o valor que o Botafogo investiu para contratar esse jogador foi um valor bem investido. A gente pôde ver passagem desse jogador no Santos, no próprio Vasco da Gama, que foi uma passagem muito rápida de 2 jogos, e nada vai me convencer que ele vale 8 milhões de euros. Pode calar minha boca futuramente, pode fazer um gol de título importante, pode muita coisa, mas eu sou pago para comentar aquilo que eu estou vendo nesse momento. E o que eu estou vendo nesse momento não é jogador à altura para substituir o ex-camisa 9 Tiquinho Soares, que está começando muito bem sua passagem pelo Santos. Então, eu repito o que eu falei anteriormente. O elenco do Botafogo, além de ter passado por uma reformulação muito grande, o elenco caiu muito de nível. Perdeu jogadores importantes, como Thiago Maia, Luiz Henrique, fez contratações que chamam a atenção no ponto de... Thiago Almada, desculpa. No ponto de vista financeiro, mas são jogadores que estão longe de chegarem ao nível tanto do Thiago Almada quanto do Luiz Henrique. No caso, o Arthur e outros jogadores. O Wendel ainda vai chegar. Então, assim, eu acho que o Botafogo ele precisa se preocupar, sim, para a temporada. Eu sei que o John Textor ele pensa que a temporada só começa em abril, e não começa não, porque o Campeonato Brasileiro já é no último final de semana de março, e é um jogo importante do Botafogo. E a gente brincou aqui, eu pelo menos brinquei aqui no começo do programa, que enquanto o Botafogo perdia e fica fora até mesmo da Taça Rio, o John Textor estava lá vestindo de cowboy. Isso mostra que a prioridade nesse momento para o John Textor não é o Botafogo, é o Lyon. E é o meu discurso que eu vou manter aqui durante muito tempo, porque nada me convence que ele está dando prioridade ao Botafogo. Muito pelo contrário, a gente pode ver aí as atitudes dele nos últimos meses. É óbvio que ele está dando prioridade ao Lyon, e aí o Botafogo, o torcedor alvinegro, está sofrendo bastante nesse início de temporada. O Vene fala tanto essa questão do cowboy, teve uma reunião em que houve um desentendimento do cara do PSG, e ele foi chama... um áudio, na verdade foi um áudio vazado, que a imprensa francesa trouxe de uma discussão que aconteceu no ano passado. E nessa discussão, o dono do PSG chamou o John Textor de cowboy. Nasceu aquele. Chamou ele de cowboy. Aí no último jogo agora do Lyon, ele sobe no campo com um chapéu de cowboy, com aquela carinha de John Textor que ele faz aquele jeito dele, né? Enfim. Olha, ele disse que ele tá aí. Bom, Vene, você destacar o Newton realmente... Se o Botafoguense lamenta perder o Tietê no ano passado, né, pro próprio... Você já destacou, jogou muita bola. Foi o melhor jogo dele pelo Vasco. Foi o melhor jogador foi bem demais o Mas Tietê. por quê? Porque jogou com o Hugo Moura, que são volantes complementares, diferentemente do Cocão e do Hugo Moura, que são jogadores de camisa 5. O Tietê não, jogador de movimentação. E ele deu outra movimentação pro meio do Vasco. E aí o Newton chega pra ser esse personagem de tamanha versatilidade, só que mais defensivo, né? Já tem o Danilo... E ele é alto também, ele é alto. Esqueci de mencionar isso aqui. E além de ser muito alto, ele é um garoto jovem, mas já mostra tanta coragem. Ele fez um desarme ali no finalzinho do jogo com muita segurança. No jogo contra o Racing, ele entra como até uma surpresa para todo mundo. Foi você que falou muito bem. O Casaca já entendeu esse menino e já tá alçando ele. O menino entrou com muita personalidade. Eu acho que se tem um pingo Gostei de da boa estreia notícia. do Jair também. Jair fez Gostei uma boa da estreia estreia também, também. o zagueiro Jair. Eu só queria, a gente vai pro Flamengo agora, tirar uma dúvida. Por que demora tanto? É isso aí, galera do Vasco. É isso aí, galera do Vascão. Jogo importantíssimo, próximo final de semana, Vasco e Flamengo, valendo o primeiro jogo, na verdade, né? Para a vaga na final do Campeonato Carioca. O Vasco tem mínima chance de se classificar, né? Mas futebol, tudo pode acontecer. Para mim, essa final vai ser Flamengo e Volta Redonda. O Fluminense passou um perrengue para se classificar, perrengue mesmo. Não vejo o Fluminense passando pelo Volta Redonda. Posso aqui estar enganado, né? Não é à toa que o Volta Redonda está na colocação que se encontra, mas eu também posso estar enganado e o Fluminense pode chegar à final e pode ser campeão também diante do Flamengo. Já o Vasco, cara, ele já entra com um sentimento de a gente não ganha dos caras desde tal data. É muito difícil jogar contra o Flamengo. O Vasco já entra com aquele sentimento negativo, né? Aquela sensação de que não dá, aí fica mais complicado ainda, que foi o caso do jogo Vasco e Flamengo. No primeiro tempo, o Vasco inexistiu, entrou com o sentimento de que não dava para jogar contra o Flamengo, e realmente, quando o Vasco acordou, já era tarde demais. O Flamengo venceu por 2-0, e o jogo, vamos ser sinceros, foi um jogo aí para ser mais que 2-0, né?
primeiro tempo o Flamengo acabou não fazendo os gols que mereceu fazer. Já no segundo tempo o Vasco deu uma acordada, poderia ter feito um gol, um empate ou até mesmo 2 gols, mas faltou qualidade, faltou frieza. Quando trata-se de rivalidade é difícil, é muito difícil, ainda mais na situação que está o Vasco hoje.